estrategista-chefe da Avenue, está toda sexta-feira aqui com a gente. Sempre um prazer poder falar contigo, Will, ainda mais numa sexta-feira hoje. Importante esse papo que nós vamos ter aqui. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Muito bom dia, sempre bom estar aqui conversando, ainda mais agora nesse momento que tem sido salutar essas conversas sobre investimento internacional, né? Exatamente, Will, uma enxurrada de perguntas, na verdade, a gente tem recebido sempre, diariamente, né, não só a BMC News, mas Sara Invest também aqui, a gente sempre recebe esse receio de muitos investidores, né, o Brasil com toda essa turbulência, ainda durante o governo de transição, sem propriamente termos, né, o próximo presidente assumindo, mas ainda assim não se fala em outra coisa a não ser exatamente responsabilidade fiscal, né, o próprio Lula acabou falando, se a bolsa cair, o dólar subir para a ciência, isso mexeu muito, inclusive, né, de uma forma negativa, né, o mercado reagiu muito mal ontem, conseguiu dar uma boa recuperada ali nessa queda no final do dia, depois da saída de Manteiga e também de algumas falas ali de Geraldo Alckmin tentando apaziguar, mas tem muitas incertezas aí, queria entender um pouco da sua visão, se aqui está chovendo de perguntas, imagino aí também, se essas incertezas aí podem ser realmente mais um dos motivos para se dolarizar os investimentos. Boa, Paulo, o que a gente tem visto aqui na Avenue, né, nós somos uma corretora americana que oferece essa alternativa de internacionalização de uma forma rápida, fácil, acessível para qualquer tipo de investidor. Realmente a gente bateu alguns recordes de captação, a gente não pode, obviamente, abrir números, mas a gente tem percebido muitos investidores que já estavam preocupados antes, mas que esse foi um trigger, esse foi um catalisador, né? Tudo isso que a gente tem visto para um aumento da internacionalização de portfólio, né? O cara já tinha uma parcela em dólar, estava esperando as coisas se definirem um pouco melhor e agora cada vez mais migrando sua carteira para os Estados Unidos, buscando preservar capital, né? Buscando se proteger daquilo que a gente não sabe, né? E aí, nesse sentido, eu sempre falo que é melhor você estar... vocês estavam falando de 6 meses, 1 ano e meio, né? Do Paulo Guedes, enfim... É melhor você estar 2 anos, 3 anos adiantado do que 5 minutos atrasado, né? Porque às vezes os 5 minutos atrasado já não dá mais, né? Você não consegue mandar mais dinheiro para fora, você tem algumas dificuldades, as coisas mudam, enfim. Então, assim, a gente tem recebido uma demanda bastante grande, mais e mais investidores buscando dolarizar uma parcela maior do patrimônio, não mais aqueles 5, 10% tem em dólar, mas tem uma parcela cada vez maior. E faz sentido se a gente pensa que a gente está falando do maior mercado do mundo, não só pelo receio, não só pela incerteza daquilo que vai acontecer no futuro, mas também porque lembrar que aqui a gente tem o maior mercado do mundo, tem muitas alternativas, você tem ETFs dos mais diversos, você tem instrumentos de renda fixa, né, para ganhar renda em dólar, e o mais importante sempre, investindo em moeda forte, né, uma moeda que atravessou diferentes crises, diferentes cenários. Eu acho que esse é o fundamental, você ter uma moeda de reserva de valor que ela é forte e que ela te ajuda, digamos assim, a gerenciar a tua poupança a médio e longo prazo, ficando menos suscetível a todos esses receios que a gente corriqueiramente vê acontecendo no Brasil. Eu vejo também muitas dúvidas, né? A gente fala em dolarizar o patrimônio, aí muitas vezes, né? Muitos investidores brasileiros que nunca tiveram investimentos fora do Brasil, eles têm muitas dúvidas em relação a como fazer isso, né? Se a melhor opção é realmente ficar numa renda variável nos Estados Unidos, numa renda fixa, a gente tem, né, N possibilidades ali, aí inclusive nos Estados Unidos, mas diante desse cenário, a gente também vê aí nos Estados Unidos uma economia, por um lado, pujante, né, gerando aí força ainda de emprego, mas a gente também tem a questão de uma própria subida de juros. Fed, né, a gente está vendo essas falas hoje, a gente viu ontem o Bullard falando, hoje também, agora há pouco a gente viu aí, né, alguns Fed Boys aí falando um pouco mais dessa possibilidade de subir juros, que ainda não estão num patamar ainda restritivo o suficiente, o foco é voltar a trazer a inflação para dentro da meta, o mercado ontem estressou, né, um pouco, hoje já está um dia mais otimista, mas aí a cabeça do investidor aqui, né, qual que é a forma de eu dolarizar, né, o meu patrimônio, eu vou para uma renda fixa nos Estados Unidos, aproveito essa alta de juros por lá, encaro a renda variável. Queria entender um pouquinho mais a sua visão aí, que você possa compartilhar com nossos investidores ainda que estão bem receosos por aqui.
Claro, para tentar, obviamente, sanar todas essas dúvidas, que eu sei que tem muita coisa, e o mais importante é a gente, talvez no primeiro momento, também investir em conhecimento, né? Por isso que junto com a BMC a gente está desenvolvendo um grupo de estudo, uma mentoria, enfim, para exatamente ajudar e apresentar para vocês, e a partir do seu perfil aí você definir, né? O ano de 2022, ele foi muito ímpar, digamos assim, né, em termos daquilo que aconteceu no mercado. A gente viu ações caindo, os bonds sofrendo, tudo isso tem um lado negativo, obviamente, de você ficar com receio, pô, vou investir agora que esse negócio está caindo. Por outro lado, né, você começando, para quem está começando a investir no exterior, aproveitar agora, talvez seja exatamente o momento de você encontrar coisas que você não encontrava há muito tempo. Para isso, precisa entender um pouco mais o funcionamento do mercado americano, entender um pouco mais a dinâmica de mercado americano, e aí convido vocês a participarem desse grupo de estudos, tem vagas limitadas, enfim, a ideia é realmente ajudar durante 3 meses aí você fazer uma imersão e entender um pouco melhor como é que funciona o mercado americano de renda fixa, o mercado americano de renda variável, o universo todo de ETFs, como é que funciona a questão de tributação e por aí vai. Mas em geral, o que eu diria é o seguinte: se por um lado 2022 foi um ano desafiador, né, para quem já estava investido no mercado internacional, para quem não está, abriu-se oportunidades que a gente nunca via há muito tempo, né. Falo, por exemplo, que no mercado de bonds, hoje você encontra títulos de empresas consideradas investment grade, ou seja, de uma boa qualidade de crédito, remunerando, né, ao seu credor, né, quem compra o seu bond, 5, 6, até 7%. Se você quiser com um pouquinho mais de risco, você consegue remunerações ainda maiores. Ou seja, a renda fixa americana, ela voltou a gerar renda, né? Se no passado era 1 ou 2% e muita gente falava, poxa, não vale a pena, hoje ela é muito diferente. Então eu sempre falo, né, poxa, você tem que pensar sempre com a cabeça de dólar mais 5, dólar mais 6. Qual que foi o retorno disso a médio e longo prazo? Tem alguns estudos que a gente faz aqui que mostram que, poxa, o dólar mais 3 já bateu com folga o CDI. Então, acho que a gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, obviamente, olhando ali na frente, mas a julgar, né, pela nossa questão fiscal, o nosso histórico inflacionário e de menor crescimento do que os Estados Unidos, eu diria que se a gente mudar a história, beleza, realmente o real pode se valorizar, mas se a gente só repetir a história, a tendência é a gente ver um dólar a 6, a 7, quem sabe 8 na próxima Copa. Não quero estar aqui sendo profeta do caos, não é isso, mas é questão de fundamento macroeconômico mesmo. Inclusive, acho que é importante, até o Will citou aí dessa parceria nossa, a BMC sempre tenta ser esse pilar aí com esse cunho educacional para realmente ajudar o investidor na tomada de decisão correta. Sempre gosto de falar aqui, trazer esse disclaimer, não estamos aqui para dar call de recomendação, nada, a gente está aqui para realmente ajudar, ser essa ponte entre muitos investidores e muitos profissionais do mercado, e essa é uma dúvida, né, que eu acho que desde que quando se começou esse ano, né, principalmente um ano eleitoral, onde muitos investidores tinham dúvida, muita gente sempre preocupada em relação ao que fazer, né, se proteger, o que fazer, tomar sua decisão em relação a essas incertezas, que a gente sabia que era um ano aí com uma eleição muito polarizada, né, sem saber exatamente qual o cenário que o investidor teria pela frente. O Will até fez um e-book gratuito recentemente aqui pra gente, muito bem feito, explicando um pouco sobre tudo isso, né, Will, e agora fazendo essa mentoria para tentar ajudar realmente quem tem mesmo interesse, né? Não é um curso específico, é uma mentoria para quem quer tirar dúvidas, entender exatamente choveram de pedidos aqui de pessoas, por isso a nossa ideia é justamente de criar esse grupo de estudos aí. Muito obrigada, viu, Will? Sempre nos ajudando a socorrer aí quando os nossos telespectadores, nossos investidores pedem aí formas de alternativas para tentar entender mais sobre determinados assuntos. Eu agradeço até você por nos ajudar com isso. Ô, Will, queria trazer agora para a nossa conversa ele. A Gani está aqui do meu lado. Eu sei que daqui a pouco vocês estarão juntos no Deepcast, por sinal, né, Gani? Mas vamos lá, vale a pena, né? Muito bom. Vocês vão conhecer o Will, o lado pessoal do Will. O lado pessoal. Vou ficar aqui para assistir. Depois, mais tarde, por sinal. Sem filtro, né? Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Lado pessoal, eu sei que o Will é pai babão, né? A gente vê pelas redes sociais muito legal, vai contar aqui. as histórias, como é que ele chegou, como é que foi a infância. Vale muito a pena ver, foi bem legal. Legal, show de bola. Estaria assistindo. Gani, fica à vontade aí para suas perguntas. Will, você falou recentemente, eu até te disse isso, em algo que é muito interessante, porque quando as pessoas elas
pensam, né, no investimento fora, no investimento em renda fixa. Ela fala, 4%, pô, no Brasil é 13,75%, mas não é 4%, né? É dólar mais 4%. E aí, pensando nesse investidor brasileiro, que estaria ganhando no mínimo dólar mais 4 num título público, se ele for para uma empresa, ele pode ganhar mais. Então eu queria que você falasse um pouco dessas oportunidades na renda fixa, nos títulos corporativos, né? Quanto que a gente pode ganhar dólar mais taxa, e se o dólar acabaria sendo uma proteção interessante para a inflação, por exemplo, aqui no Brasil. Boa, com certeza. Exato, a gente pensa muito com essa cabeça do número nominal geral, 14 contra 4, né? E aí a gente está, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, misleading, né? A gente não está entendendo muito bem, tem algumas coisas ali que não está tão claro assim. O número de fato, beleza, é 14 contra 4. Mas a gente tem qual que é a inflação que a gente tem no Brasil, né? E quanto dessa nossa inflação, de fato, ela é dolarizada e que o IPCA, por exemplo, ele não consegue medir, né? Eu sugiro sempre todos que puderem, dar uma olhada lá no IBGE ou no IPEA Data, agora eu não lembro, ver a abertura do IPCA, ver o quanto ele te representa. Eu sempre dei, em algumas palestras, eu comentei, né, poxa, dependendo, por exemplo, do peixe que você come, ele não está representado no IPCA. Se você come sardinha, ele está representado, sardinha e atum, eles estão representados ali. Se eventualmente você come salmão, o bacalhau eventualmente não está ali. Se você come acém, ele está ali, mas se você come entrecô e filé, não está ali. Então, assim, estou dando alguns exemplos bem bobos, assim, mas o IPCA não necessariamente ele representa muito bem a nossa cesta de consumo. Eu diria que quanto mais a gente vai crescendo assim, em termos de financeiros, né, assim, tendo uma capacidade financeira maior, a gente acaba consumindo outros tipos de produtos que normalmente não estão no IPCA. Então, ou seja, o IPCA ele já pode ser questionado do seu ponto de vista de será que ele me representa a minha cesta de consumo? O segundo ponto, a gente já viu isso acontecendo em outros países, né? Indicadores oficiais de inflação sendo manipulados, né? Você não precisa necessariamente manipular o câmbio, você não precisa, mas se você manipula, por exemplo, um indicador de inflação, você acaba criando um benefício para o credor que tem que pagar um IPCA mais alguma coisa, né? Se de fato ele não representa tão bem a realidade do país. Já viu isso acontecendo nos nossos vizinhos na Argentina, né? A inflação real e a inflação aquela medida pelo indicador oficial. Então, muito cuidado com só estar em IPCA mais alguma coisa. Não tem problema nenhum estar em IPCA mais alguma coisa, você pode ter dólar mais alguma coisa. Então, você diversifica o teu indexador. Você tem um indexador que pega, por exemplo, se o preço do café subir, que é cotado em dólar, você pega. Se o preço do churrasco ficar mais caro, porque é boi gordo, né, que é cotado em dólar, você pega. O bolo de fubá, que é milho, né, farinha de milho, cotado em dólar também o milho, e por aí vai, né? Então, assim, você ter dólar é fundamental, fora a própria proteção contra o CPI. Né? Existe uma inflação aqui nos Estados Unidos também, vocês já devem saber, vocês devem estar acompanhando. Então, né? O primeiro iPhone, ele foi lançado, o iPhone lá em 2007, o mais desenvolvido, o melhor iPhone, custava $699. Hoje, se você for aqui em Miami e pegar o melhor iPhone, ele vai te custar $1.100. Então, de 2007 para cá, você teve uma inflação aqui nos Estados Unidos. Você consome o iPhone, você consome um computador da Dell, você consome outros produtos americanos. Como é que se protege da inflação americana? Né? Equacionando isso, tendo ativos em dólar, tendo dólar mais alguma coisa. E aí o que a gente vê hoje na renda fixa aqui nos Estados Unidos, depois desse aumento muito forte, muito rápido de juros, que muita gente já aposta que está mais perto do fim do que no início, né? E eu acredito também que realmente já esteja mais perto do fim do que no início. Você teve um impacto em preços de títulos muito elevados, que já aconteceu. Então, hoje, você consegue comprar muitos títulos a preços bem menores do que eles estavam há 12 meses e, consequentemente, você trava um rendimento muito maior do que você conseguia há um tempo atrás. Então, hoje, não é difícil, que nem o Gani comentou, o título do governo americano paga dólar mais de 4, inclusive. Então, é muito fácil você encontrar um título que paga dólar mais 5, dólar mais 6, sem estar correndo um risco de crédito absurdo. Se eventualmente você quiser correr um risco de crédito elevado e emprestar para uma empresa brasileira, por melhor que ela seja, ela é considerada aqui de risco, uma Suzano, uma Klabin, como comentaram aí, a Vale,
tem a Petrobras, mas tem o risco aí de governo, obviamente, mas tem outras empresas privadas, os bancos, a gente vai estar falando em dólar mais 7, dólar mais 8. Tá? Então essa é a realidade atual do mercado de renda fixa americano e por isso que eu acho que é uma oportunidade que o investidor brasileiro não deveria perder. Eu tenho uma pergunta interessante aqui no nosso chat do Lau Mark. Ele fala, né, e se o dólar se deprecia em relação ao real? Já perdi bastante com isso, né? E ainda mais por não ter feito nenhum tipo de hedge, né? Apesar da famosa frase de Warren Buffett, nunca aposte contra, né, os Estados Unidos, ainda assim a gente vê alguma preocupação, muita preocupação também de muitos investidores em relação a flutuação aí da moeda, principalmente diante de cenários de alguns tipos de cenários de incertezas. Já vou emendar, porque essa é uma dúvida importante, inclusive também depois eu quero que o Gani conclua aqui falando, porque agora há pouco eu também vi algumas perguntas aqui no chat de pessoas falando que no governo do PT o dólar era menor. Então acho que a gente pode dar aqui, o Gani pode até trazer um pouco de uma aula aqui, exatamente de economia, na política cambial, um pouco para a gente explicar sobre isso, e o Will complementar, né, que acho que esse é um ponto também em dúvida. Muito investidor fica assim, poxa, eu vou dolarizar meu patrimônio agora, mas vai que, né? Vai que o dólar deprecia em relação aqui, vai que o real se valoriza, na verdade, né? Em relação aí eu perco dinheiro. Gani, vamos falar um pouquinho sobre política cambial na gestão do PT, para o pessoal entender melhor? A pessoa que fez esse raciocínio está olhando os números apenas em termos nominais e não em termos reais. Então, o que seria o câmbio real? O câmbio real nada mais é que o câmbio nominal vezes o diferencial de inflação Estados Unidos-Brasil. Então, só para dar uma ideia, em 2002, quando o Lula assume, o câmbio naquela época era 4. É menor do que é hoje? Claro que é menor. Seria o equivalente a 8, 9 hoje. Então, para poder fazer essa comparação, eu teria que pegar lá o câmbio no governo Dilma, que era 4,5, né, em torno disso, e trazer para valores de hoje por esse diferencial de inflação. Teria que fazer o câmbio real. E aí, obviamente, que estaria mais alto, né? Então, na verdade, quando há uma melhora nos Estados Unidos ou uma piora no Brasil, você tem um duplo efeito. Você tem um efeito de desvalorização nominal do real, mas também há uma desvalorização do câmbio real. Ao meu ver, nos últimos anos, com uma ou outra exceção, mas se a gente pegar uma tendência de longo prazo, o dólar sempre foi uma proteção bastante interessante contra o Brasil. E eu só estou falando do dólar, né? Eu só estou falando da moeda. Muita gente vem com esse papo, não, mas a moeda não tem valor. Sim, não. No mundo real, o dólar te dá retorno. Mas além do dólar, a gente tem também o ganho do ativo, que é muito importante. Então, se você pegar, por exemplo, o S&P 500, se você pega uma janela de 10 anos do S&P 500, em vários períodos, geralmente é um retorno, o Will pode falar até melhor do que eu isso, mas geralmente é um retorno de 12% ao ano e composto, né? Então, pega a Bolsa Brasileira, né? O Ibovespa, aí vai 100 mil, aí volta para 80, aí vai 100 mil, então, né? Isso em termos nominais, hein? Eu nem estou tirando o efeito inflacionário e nem estou dolarizando o Ibovespa. Se eu dolarizar o Ibovespa e tirar o efeito inflacionário, aí o S&P 500 dá de lavada. Né? Então, esse pessoal aí que faz essas comparações, era tanto e tanto, tem que pensar em termos reais e não apenas em termos nominais. Exatamente. Agora sim, Will, acho que a gente pode complementar aí para tirar, né, essa dúvida, né? Muitas vezes o investidor que fica com esse receio de dolarizar e ter, de repente, aí, né, não perder dinheiro, na verdade. Eu tô sem o áudio do Will. Tá fechado aí, Will? Não sei se é o meu aqui. Acho que tá multado aí, vamos ver. Desculpa. Agora eu me mutei aqui, foi mal. Não, tem toda essa explicação do Gani que é perfeita, totalmente 100% correta e técnica. Mas o que eu dizia assim, para o investidor, eu desafio você a pegar um gráfico eu acho que primeiro tem esse ponto fundamental, né, que não é só comprar dólar, você está comparando eu ter dólar com eu ter bolsa no Brasil, com eu ter CDI no Brasil. Não.
Então você pega a moeda e você também investe em bolsa aqui nos Estados Unidos, ou compara com a taxa de juros mesmo, dólar mais 3, que nem eu falei, dólar mais 2, dólar mais 3, que você vai ver que já dá uma diferença bem grande, esse compounding ao longo de, esse retorno composto ao longo de anos. E eu desafio você a pegar um gráfico de dólar e olhar numa janela mensal, né, quando que de fato o real se valorizou, né, frente ao dólar, ou seja, o dólar caiu, né, você vê quanto tempo durou isso, né, para dizer, não, eu perdi dinheiro investindo em dólar. Muito provavelmente você pegou, assim, você teve algum azar, ou você não, enfim, não conseguiu acompanhar muito bem, porque mesmo que quem tenha comprado na máxima, lá quando Lula foi eleito a 4 para 1, o cara que carregou até hoje, ele, assim, ele tá ainda tá positivo, né? O que a gente teve, de fato, num gráfico de 25 anos, desde que o Plano Real foi formado, você teve um lapso de tempo ali, você teve um risco muito grande da eleição do Lula, que elevou lá para cima a nossa taxa de câmbio, e concomitantemente a isso, tá, não foi só o mercado reagindo à ideia de que não, o Lula não vai ser tão negativo para a economia quanto vinha falando, isso lá na eleição de 2002, junto a isso, você teve um momento onde a China crescia a taxas muito mais elevadas, consumindo commodities como nunca consumiu na história do nosso país Brasil. Então o Brasil pegou um vento favorável de cauda, que o ajudou muito nos termos de troca, e aí, consequentemente, a gente viu a nossa moeda se valorizar frente ao dólar. Passados ali 2008, veio a crise, já muda um pouco. Passado ali de 2010 para cá, o que a gente viu, ou nos últimos 10 anos, o que a gente vê é o dólar se valorizando consistentemente frente ao real. Aí você vai dizer, não, poxa, mas ali naquele período de 2015 e 2016, a transição ali do governo, teve impeachment, realmente, escalada do medo, receio, isso reflete na moeda, e aí passaram-se 12, 24 meses, o Temer entrou, arrumou um pouco a casa, o dólar ajustou. Eu acho que a realidade hoje ela é bem diferente, né? E a gente está falando também de uma janela curta ali de 12 a 24 meses, onde o real de novo performou bem, né? Eu acho que o investidor brasileiro tem que cuidar para não olhar a exceção e achar que essa é a regra. Perfeito. Na verdade, olha o período composto em 25 anos, vê quando que isso aconteceu de fato. E lembrando, né, retorno composto não é só comprar dólar, dá para investir também em algum ativo que vai te render, que vai fazer o composto do dólar mais alguma coisa, né? Ô Will, uma outra questão, né? Já que o Gani trouxe essa questão das empresas, do S&P, mesmo num ambiente que às vezes a gente vê também volatilidade, claro, também, né, aí nos Estados Unidos, ainda assim quase 70% das empresas do S&P divulgaram resultados acima, né, da expectativa do mercado. Tem aquelas que divulgaram, né, de resultados ruins, mas 70% vem com um resultado acima. Eu queria entender um pouquinho também da sua visão, como é que você avalia, né, essa temporada aí de resultados desse terceiro trimestre, esses números que vieram acima da expectativa, eles realmente, né, são surpresas, ou o cenário ainda pode, né, o cenário incerto ainda não afetou totalmente esses resultados? Pode ser que a gente tenha alguma correção no resultado do quarto trimestre depois. Boa, vamos lá. Eu até estava escrevendo sobre isso para postar na segunda-feira, né? Falando um pouco desse balanço, essa safra de balanço, que é super importante a gente saber o que está acontecendo com as empresas, elas são um reflexo da economia americana, tá? Eu diria que a safra de balanços nesse trimestre especificamente, ela surpreendeu positivamente, tá? Mas partindo de uma base de expectativas já bastante depreciada, né? O que eu quero dizer com isso? Os analistas, os economistas de mercado, vendo a economia americana desacelerando, eles ajustaram expectativas para baixo, né? Ou seja, não, eu acho que o resultado vai ser um pouquinho pior, então você ajusta os números para baixo. As empresas divulgaram, conseguiram surpreender, margem pequena, surpreenderam pouco, mas surpreenderam positivamente, tá? Pouco que eu digo assim, o cara estimava $1 de lucro, a empresa entregou $1,03, né? Uma diferença pequena, mas surpreendeu positivamente. Em geral, essa foi a tônica, tá? Inclusive, se você pegar ali quando que começa, e tem um gráfico que eu vou postar que é exatamente isso, quando começa a earning seasons aqui nos Estados Unidos, você começa a ver a bolsa americana voltando a subir, né? Então, assim, o earning seasons ajudou também, teve as midterms elections também, mas ajudaram aí a catalisar, a trigar uma recuperação do S&P. Então, em linhas gerais, os números foram menos piores do que se imaginava.
mostrando desaceleração, não é contração, tá, da atividade, é desaceleração em grande parte. Empresas crescem, mas crescem menos, tá? Lucram, mas lucram menos. E olhando para os guidances, né, as projeções de resultados também, ajustando um pouco as projeções para o quarto trimestre, ainda em desaceleração, mas não contração. Pontualmente, uma coisa que preocupou foi a questão de elevados estoques em algumas empresas de varejo, a própria Nvidia comentou que ainda estava bastante estocada, então a gente ainda vê a economia americana estocada e isso indica que a atividade ela tende a não acelerar, né? Ou seja, as indústrias elas recebem menos pedidos porque as empresas ainda não conseguiram vender o que elas já compraram das indústrias, por exemplo, né? Então isso quer dizer, a gente antevê que o cenário para renda variável ele ainda continua incerto. A economia americana ainda continua desacelerando, os juros continuam aumentando, as empresas ainda estão sentindo esse impacto. A economia americana pode chegar a uma recessão, tá? Não é 100%, mas pode sim chegar a uma recessão. Obviamente que a gente já viu algumas quedas, S&P na média 20%, então sempre surgem algumas oportunidades, especialmente para quem tem bastante paciência e tem um horizonte de investimento aí de 2, 3, 5 anos, tá? Mais óbvio, a meu ver, hoje é no mercado de renda fixa, onde você não via esses yields que eu comentei anteriormente em décadas, né? Mas ainda assim, de novo, tem algumas sim oportunidades, sempre tem oportunidade em renda variável, especialmente para quem tem um pouco mais de paciência. Ô Will, fica aqui comigo na tela junto com o Gani, só para eu atualizar uma informação que acaba de ser divulgada agora, o colunista Lauro Jardim, né, ele disse que o Globo aí, Lauro Jardim disse na coluna dele do Globo, que Haddad volta ao Brasil como, sim, favorito para ser o ministro da Fazenda. Abre aspas aqui para a coluna de Lauro Jardim, publicada agora. Não teve só um integrante, não teve um único só integrante da comitiva de Lula na COP27 que não saiu do Egito com a sensação de que, sim, Fernando Haddad será o novo ministro da Fazenda, disse a nota aí, que fez ainda uma advertência. Sensação não significa nomeação. Claro, mas foi a impressão geral de todos os membros da comitiva que participaram da COP27 com o presidente eleito. Então, Lauro Jardim aí trazendo, né, essa notícia. Vamos ver como vai ser a reação, hein? Captação da Avenue na sexta-feira aumenta em 50%. O pessoal da Avenue ri e a gente chora. Fica fácil comentar. Eu acho que o Meirelles ele já deu o recado, né? Boa sorte aí para vocês. Poxa, Will, tô até sem ar agora. Não, assim, o Haddad tem até uns vídeos dele, né, rolando no Twitter aí, falando que o cara nunca estudou economia, enfim, é uma lástima, mas, assim, tentando ver um lado positivo, se é que existe esse lado positivo, mas tentando trazer algo pra gente não ficar tão pessimista numa sexta-feira. Um ponto relevante do cargo de ministro, né, é que ele é um cargo essencialmente político, né, é o presidente que está nomeando, né, o cara não fez um concurso, o cara não tem que provar que ele tem capacidade, ele vai lá, é nomeado e ele assume. A Zélia Cardoso já foi a ministra, enfim. Então a gente já teve coisas talvez piores, não sei, é difícil falar, né, e o fato de você ser um cargo político, ele requer deste cargo também uma interação exatamente com agentes políticos, né, que é uma coisa que, por exemplo, o Paulo Guedes sempre teve dificuldade, né, um cara com extrema capacidade técnica, gabaritado para estar ali, não necessariamente politicamente gabaritado para estar ali, ou que tem essa ciência de transitar ali em Brasília. O Haddad já tem um pouco mais dessa ciência de transitar ali, talvez por isso seja, ou pela falta de opção, a gente não sabe, a gente só tem visto cada vez notícias de Pércio desembarca, não sei quem desembarca do governo, Meirelles já pulou fora do barco há muito tempo, então essa falta de opção vem o Haddad, que é um cara que pelo menos é um cargo político e que vai ter que negociar muito com o Congresso, então talvez essa seja a escolha, seja a única coisa positiva que eu consigo ver nessa nomeação. Precisa ver também quem vai ser o corpo técnico, porque a gente sabe que tem algumas alas do Partido dos Trabalhadores que tem um plano desenvolvimentista para o país que eu acho aí sim catastrófico.
Will, eu não sei quantas vagas tem aí nesse teu, né, nessa tua mentoria, mas eu acho que você vai ter que aumentar a vaga aí, porque depois, diante dessa notícia aqui, vai ter muito investidor brasileiro preocupado aí, querendo entender um pouco mais, né, desses investimentos aí fora. Tem duas perguntas aqui no chat, não posso deixar de fazer. Rafael Morelli, ganha em dólar, mas também perde em dólar. Como fica o stop? Assim, eu acho que depende muito do tipo de dinheiro que você vai trazer para cá, né? Se você quer... Aí até é uma boa dica, assim, se você quer especular e tradear, o Brasil tem muito mais volatilidade do que o mercado americano, né? Sai a notícia do Haddad, cara, o normal seria o dólar repercutir muito rapidamente, então você tem muita coisa acontecendo, aí tem algum ministro fala alguma coisa, o ministro das Minas e Energia fala alguma coisa torta, a Petrobras despenca, aí no outro dia volta tudo. Então assim, se você quer volatilidade, eu entendo que para quem trada isso é importante, mas eu acho que é importante para um dinheiro menor, né, para uma parcela menor da tua carteira. Botar 100% no giro louco, né, como se fala, eu acho que realmente é loucura, é insensatez, né. Então, para esse dinheiro menor e de giro, beleza, eu acho que aí pode ficar no Brasil, não tem problema, tem muito mais volatilidade, talvez você já conheça, acompanhe mais por curto prazo, você consegue ter mais noção e compreensão. Agora, para carrego e para o dinheiro de longo prazo, aí sim você pensa em investir aqui nos Estados Unidos, né? A questão do stop é muito para quem, eu entendo que é muito para quem investe mais pensando em curto prazo do que carrego, do que poupança, do que a longo prazo, né? Então, acho que responderia dessa forma. Maravilha. Will, tem mais uma outra pergunta, Léo Arruda. Will, como que está os rates, né, com essa colônia mais... É que, na verdade, o meu YouTube aqui, ele traduz. Ele falou colônia aqui, mais alta lá nos Estados Unidos. Eu vou até olhar aqui a pergunta dele, mas com certeza não é isso. Ele quer entender, porque como a gente vê, juros, podemos cair aqui e gerar oportunidades nos FIIs de tijolo. É colônia mesmo o termo, tá certo? Tá falando? Imagino que não. Eu imagino que não. Houve uma tradução. Eu tenho uma raiva. Alguém me ajuda, por favor, depois. Eu não sei porque essa configuração ela tá para traduzir. Toda vez os meus comentários eles vêm tudo errado aqui. Mas a pergunta dele é sobre os rates. Vamos lá. Claro, vamos lá. Os REITs nada mais são do que os tios dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários no Brasil foram criados a partir da legislação existente aqui nos Estados Unidos que moldam, né, o arcabouço institucional dos Real Estate Investment Trust. Quando você pega numa janela de 20 anos, os REITs foram a classe de ativo que melhor performou, inclusive, performou melhor do que a Bolsa Americana, né? Então é super interessante, é super importante também, quando você vem para os Estados Unidos, pensar em investir também no investimento imobiliário, né? O chinês investe aqui no mercado imobiliário americano, o turco investe aqui no mercado imobiliário americano, então se aproveitar deste mercado imobiliário americano, que obviamente sofre com uma taxa de juros mais alta, né? Especialmente quando a gente olha para imóveis residenciais. Taxa de mortgage batendo 7%, né? A maior taxa em anos, em décadas. Travou o mercado imobiliário residencial americano. E aí esse que é um ponto importante, né? A gente não fica restrito somente a apartamento, né? Aqui a gente tem o mercado de escritórios, a gente tem shopping, a gente tem galpão logístico, a gente tem data center, a gente tem cemitério, a gente tem até prisão. Foi uma das apostas, por exemplo, do Michael Burry, aquele investidor que acertou a crise de 2008. Ele vem comprando muito REITs de prisões aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, você tem um espectro muito grande de alternativas de fundos imobiliários de diferentes vertentes, tá? E outra característica interessante, os fundos imobiliários americanos, muitos deles não ficam restritos somente aos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, o Prologues, que é um dos maiores, se não é hoje o maior, é um dos maiores REITs do mercado americano, em termos de valor de mercado. Ele tem galpão logístico no mundo inteiro. Eu morei na Inglaterra, num local que era perto de uma saída da M1 lá, e a gente passava corriqueiramente por um galpão da Prologues, gigantesco, na Inglaterra. Eles têm na Austrália, tem na Nova Zelândia, tem na África do Sul também. Então não fica nem restrito também a só uma única geografia. Então, assim, o que acontece, fazendo um sum up de tudo isso, né? Tem alternativa, é interessante, sofreu neste ano. Você vê vários REITs, vocês vão ver quedas de 20%, 30%, 40%. E aí, consequentemente, muito por conta desse aumento de juros,
Consequentemente, o yield de muitos REITs hoje são yields bastante elevados. Tem REIT de escritório em Manhattan com yield de 7%, 8%. Então você compra, assim, obviamente que o risco é maior do que um risco de um bond, por exemplo, do título do governo americano, por isso que o yield é o dobro, né? Então, mas você tem um potencial, você tem alguns vetores de retorno aí pensando a médio e longo prazo, que é, você pega um yield alto hoje, você tem o potencial desse negócio se valorizar em 12, 24, 36 meses, em algum momento nessa subida de juros parar de acontecer, e isso tem um impacto positivo nas cotações desses REITs. E por último, para quem está no Brasil também, o potencial do retorno do dólar eventualmente ser positivo. Então também é uma classe de ativos que o investidor deve considerar, e aí quem quiser e tiver mais interesse, vamos trabalhar isso também nesse grupo aí de estudos, dá para a gente conversar mais sobre isso. Isso é uma estratégia bem legal, viu, Will? Você ter uma renda passiva em dólar, né? Fica pingando ali o dinheiro, é uma maravilha, né? O REITs dá isso, empresas de petróleo, né? As Fala pra mim, vai. Fala em português que é mais fácil, que é difícil mesmo em inglês, cara. As aristocratas. Tem português, é difícil. Nossa, tem português. Aristocratas. É que a gente não fez o trava-língua hoje. Fica 2 horas no ar falando. Por falar em trava-língua, deixa eu falar uma aqui pra vocês. Aristocratics dividends. Ok. Eu, sempre brinco de trava-língua. Aí você consegue falar. Fono. Exercício de fono, né? Trava-língua. Eu achava que eu super fazia exercício de trava-língua. Não sei se alguém tiver Alexia em casa, só por curiosidade, peça pra Alexia te ensinar um exercício de trava-língua modo hard. Não, eu chorei, passei mal de rir de tão engraçado que era. Eu me divirto com a Alexia, eu acho ela muito bem-humorada, por sinal, adoro. Fico ali, parece uma tonta, conversando com a Alexia o dia todo. Mas o trava-língua, Gani, você iria conseguir falar essa sua palavra assim super muito fácil. Eu travo a língua direto também aqui. Mas vai, faça a sua pergunta, depois você conversa com a Alexia. Né? A estratégia de dividendos, de empresas que pagam dividendos há 100 anos, 50 anos, os REITs, né? A renda fixa com os cupons. É muito legal isso, né? Porque independente do preço que você entrou, você está ali pingando o dividendo, né? Você está olhando, você está formando uma renda passiva em dólar, né? Imagina que legal, monta... Então tem... Fala aí, Will. Não, tem muita empresa, exatamente isso, e eu acho que um problema é que, assim, no Brasil, realmente é difícil pensar em longo prazo, gente, ninguém pensa, né, quem deveria pensar, que é quem planeja o país, não pensa normalmente em 4 anos, né, que é para se reeleger e depois acerta a conta. Então, assim, em geral, até para as empresas é difícil pensar a longo prazo. E o investidor também não é diferente. Se pensar em 30 anos, a gente já tinha uma outra moeda, era outro país, assim, então fica difícil pensar em longo prazo no Brasil. Só que nos Estados Unidos, não. Isso aqui, o longo prazo aconteceu aqui. O Warren Buffett, ele fez fortuna aqui, no longo prazo. Acho que se ele estivesse no Brasil, ele não ia conseguir ser tão bom quanto ele foi, porque é muito difícil, realmente. Tá? Então, assim, tem empresa que paga dividendo aqui desde que o Gani nasceu, lá em 1960, por exemplo. Bom, eu gostei. Sacanagem, né, Gani? Pois é. Eu tô quase lá. É que ele tá conservado, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Tá conservado. Tá ótimo aqui ele. O Gani hoje ele deu uma sensacional. Como que foi que você falou? Não, que agora aqui, Will, né? Você imagina você falar nos Estados Unidos que você tem que ir numa manifestação. Isso você pode falar, isso não pode, isso é proibido. Lá nos Estados Unidos você pode falar tudo. Que lá a liberdade é muito forte. Então, aí no Brasil tá com isso, né? Então tem a manifestação. Você falou isso, é antidemocrático. Você não falou tal, né? Então tem o manual da manifestação, que não está na Constituição e nem no manual de etiqueta da Glorinha Calil, né? Vamos pegar o manual. Exatamente. Aqui a gente tem que ler o manual de etiqueta do que a gente pode falar e do que a gente não pode falar. O Gani, ele pode falar tudo, porque ele já é censurado mesmo, então tudo bem, né? Ele já tá com a ficha suja lá no TSE mesmo, o nome dele já tá lá. Eu não posso ser eleito. Gani, você vai ter que desistir aí das suas candidaturas futuras. Ô Will, só pra gente encerrar aqui, né, nosso papo, por sinal, muito bom aqui, sempre um prazer. Teve uma outra notícia, já que eu falei de Alexia aqui, né, falar um pouco também dessas demissões que estão acontecendo com essas grandes big techs, até porque a própria Amazon anunciou ontem a demissão aí de mais de 10 mil funcionários e, quase que eu bati a mão na minha caneca aqui, inclusive do setor ali da própria Alexia também, né, vão ter algumas demissões em várias partes da empresa,
empresa, mas esse é um movimento que a gente viu que está acontecendo em grandes big techs, né? Não só a Amazon, Twitter que tem funcionário já falando que pode ser que quebre, né? Tem gente aí falando que o Twitter pode quebrar diante de tamanha redução. A gente viu isso acontecendo no Grupo Meta, enfim, várias outras grandes empresas aí de tecnologia e redes sociais. Queria entender um pouquinho da sua visão, principalmente aí sobre esse movimento, né? Qual será o futuro das big techs diante dessas reestruturações todas? Boa, vamos lá. Eu acho que 2022 nos lembrou que ações de tecnologia, ou o setor de tecnologia é um setor de beta alto. O que isso quer dizer? Ele oscila mais do que a média do mercado. Isso quer dizer o seguinte, quando cai, ele também pode cair mais do que a média de mercado. Muita gente olhava para as big techs como se fosse um porto seguro, como se fosse a coisa mais segura do mundo, né? Você investir Google, Amazon e por aí vai. Mas não, essas empresas, elas são empresas de crescimento e elas negociam a múltiplos de crescimento. E a partir do momento que elas não entregam esse crescimento, elas deveriam negociar a outro patamar de múltiplos, né? Ou seja, você paga pelo crescimento, mas ele não vem crescimento. Você tem uma boa empresa, uma empresa geradora de caixa, mas ela não está te entregando crescimento, né? Quanto é que uma boa empresa geradora de caixa eventualmente deveria negociar, né? Não é a mesma coisa que uma empresa que entrega muito crescimento. Então hoje houve uma reprecificação dessas empresas em bolsa. Em termos de operação, o que a gente viu, com algumas exceções, especial o Facebook realmente chamou a atenção mesmo, foi a luz laranja lá foi ligada, mas em geral, essas empresas somente crescendo menos, tá? Ainda extremamente saudáveis, com caixa, as grandes, tá? Com caixa ainda crescendo, mas crescendo um pouco menos, tá? Com bons resultados, mas tendo que se ajustar. O mundo mudou. Aquela ideia de juro zero já não existe mais. O dinheiro ele tem um custo, né? Então, ou seja, tem um custo eu alocar recursos em colocar videogame, mesa de sinuca e contratar um monte de gente para um monte de projeto que não se mostra lucrativo, ou que não tem uma perspectiva de se tornar lucrativo. Hoje já não dá mais para fazer isso. E essas empresas começaram a racionalizar muito as suas operações. E aí, claro, pontualmente cada caso é um caso. A Amazon é um gigante, emprega muita gente, cresceu muito durante a pandemia, contratou muita gente durante a pandemia, aí a concorrência aumentou, mais empresas começaram a operar com alguma qualidade o e-commerce, isso começou a competir com a Amazon, então o crescimento esperado não veio, ela tem que equacionar. Da mesma forma, outras empresas de tecnologia também têm como equacionar. Como eu vejo, sinceramente, para a economia, como extremamente saudável, tá? É extremamente saudável que isso aconteça, evita a bolha, controla um pouco o aumento de salários nos Estados Unidos e ajuda, inclusive, o Fed na sua missão aí de controlar a inflação. E aí, é um remédio amargo, é ruim no curto prazo? Claro que é. Mas a médio e longo prazo permite que, em algum momento, essa taxa de juros americana comece a ceder, né, e aí a gente volta a ter. Então, assim, faz parte do ciclo normal de economia, vejo como saudável, tá? E é uma tendência que a gente deve continuar vendo ainda pelos próximos meses, ao passo que a economia americana ela ainda, de fato, desacelera. Lembro só que, obviamente, também as empresas americanas, em especial as de tecnologia, não ficam somente restritas aos Estados Unidos. Então, ao passo que existe alguma tese aí de que os países emergentes, por já estarem começando a reduzir juros, né, num outro ciclo de política monetária, possam ter aí um protagonismo em 2023, não sei se o Brasil especificamente, mas os emergentes possam ter um protagonismo em 2023, e essas empresas são muito globais, então eventualmente se nos Estados Unidos as coisas não vão tão bem, em outros países pode ser que vão bem, e aí equaciona isso, então eu acho totalmente normal e inclusive saudável isso que vem acontecendo. Tá certo. Will, só pra gente encerrar aqui, inclusive aproveitar a audiência alta do Will, né? Que sempre que o Will vem, a audiência sobe. Inscrevam-se aqui no nosso canal, tá, gente? Segundo Renata aqui, tá me dizendo que faltam só 72 pessoas pra gente chegar aos 443 mil inscritos hoje aqui no nosso canal do YouTube. Então, por favor, né? Você que tá aqui, que veio aqui pra assistir o Will, ouvir o Will aí falar mais sobre investimento no exterior, já faço o convite também para vocês aqui se inscreverem no canal da BMC News. Will, só para a gente saber, né, essa sua mentoria tem prazo de validade aí, de data para o pessoal fazer a sua pré-inscrição? Até onde me passaram, fechada, sim. Vocês né? aqui...
Vocês é que mandam, porque realmente não tem como, né, pessoal? Se começar a ter muita gente, né, bota todo mundo num grupo de Telegram, como é que você vai conseguir responder todo mundo, né? E a ideia é realmente tirar a dúvida, não é a gente ficar, acho que para bater papo hoje em dia, o bar é o melhor lugar, pode bater papo, a gente pode reclamar do governo, a gente pode falar o que a gente quiser ou não, né, com muito cuidado. Daqui a pouco vai ter um manual da discussão no bar também, né? Mas enquanto a gente não tiver, deixa... Tem? Não, deixa... o ilustríssimo imperador do Brasil tinha um pessoal falando mal dele num clube aqui em São Paulo, no Pinheiros, e os seguranças dele, sem ele estar presente, prenderam a pessoa lá, tiraram do local. Já tem, viu, Will? Fala em casa, a gente fala mal em casa, pronto, vai. Will, deixa pra realmente no grupo de estudo estudar mesmo. Ó, a Natália tá me informando que vai... Isso. Natália tá falando que sim, tem data aí realmente, né? E porque por conta de ser restrito, por ser vagas restritas de mentoria, não é um curso, tá, gente? Só para deixar bem claro, é uma mentoria, exatamente onde o Will vai, né, tirar dúvidas, então por ser bem restrito tem sim prazo. Só fui informada agora. Também não tava sabendo, viu? Eu fico aqui no ar, não fico sabendo muito. Mas tá certo, então. Convite feito, pessoal. Então quem tiver interesse, que quer, né, entender mais aí desse cenário, preocupado com o nosso cenário interno, entender mais, não perca essa oportunidade. Tá aí, o chat também já tá com o link aí. Will, obrigada, viu? Sempre um prazer falar contigo. Prazer é meu, também quem quiser, segue lá nas redes sociais, @Will Castro Alves, se quiser tirar mais dúvida, querer entender um pouco mais o que a gente vai falar e até receber as sugestões de vocês. A ideia é construir algo que seja útil para quem for participar, né? Poxa, não, William, quero falar mais de REITs, que nem teve a pergunta aqui, super interessante, dá pra gente falar mais de REITs, enfim, tem bastante coisa pra gente falar. Maravilha, sensacional, eu obrigada, endosso, Will. Vale muito a pena fazer o Will. Will é ótimo tecnicamente, excelente comunicador, façam o curso, vocês não vão se arrepender. A mentoria, desculpa. É uma mentoria, tá certo, obrigada, Will. Obrigadão, Gani. Beijos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.